queridas e queridos, espero que estejam bem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre iluminismo. Iluminismo, e aqui começamos a entender mais profundamente como funciona a política do mundo contemporâneo. Né? O movimento iluminista ele surge principalmente no século XVIII na França, e assim vai ser conhecido como o século das luzes. Ah, professor, adoro luzes. Não, filha, não é essas luzes, não. Luz aqui no sentido de aquilo que ilumina e faz eu enxergar. Né? Então a ideia do iluminismo básica é essa. Tem alguma coisa que me faz enxergar. Eu estou no escuro, eu não enxergo nada, não sei para onde eu caminho. Então vem a luz que me faz enxergar por onde que eu devo caminhar, eu enxergo os perigos, eu vejo as coisas como elas realmente são. A luz é que é a razão. A razão seria a grande salvadora do mundo. Então o iluminismo é um movimento que cria muita fé, uma valorização exagerada na razão como a grande salvadora do mundo. Para os iluministas, então, os problemas são devido às superstições, às crenças sem fundamento das pessoas, né? Essa grande escuridão que a humanidade passa, que alguns se aproveitam da ignorância para conduzi-los para uma vida pior para elas mesmas. Então, a razão é a grande salvadora do mundo. Se a razão é a grande salvadora do mundo, vamos usá-la. Vamos usá-la em todos os lugares. Principalmente na ciência. A ciência ela não deve ter impedimentos, porque no passado, os iluministas vão dizer, a ciência foi barrada por diversos oposições, seja de governantes, de religiosos, né? E nada disso é muito bom. Né? Nada disso é muito bom. A ideia do iluminismo, então, é iluminar, esclarecer. O termo iluminismo vem do filósofo Kant, um texto chamado Was ist Aufklärung, que é o esclarecimento, né? Que podemos usar a palavra Aufklärung, né? Que é o que a gente traduz como iluminismo, poderia ser traduzido como esclarecimento, como ilustração, mas a ideia central é essa, a luz. A luz que vai iluminar a humanidade e vai levá-la a uma vida melhor. Temos então diversos iluministas, são vários pensadores iluministas, né? Alguns já vimos nas aulas anteriores, o Rousseau, o Locke. Então neles nós percebemos ali uma oposição ao que era comum na época, os estados absolutistas, né? Então vão dizer o seguinte, olha, se Deus não interfere no mundo, e o Newton está dizendo isso, né? Deus não interfere, Newton, para ele, Deus fez o mundo como um grande relógio, um mecanismo que funciona por conta própria, ele não interfere o tempo todo no mundo. Não dá para achar que Deus está presente em todas as desgraças ou felicidades da humanidade, que se eu sou feliz é porque Deus está intervindo, se eu sou infeliz é porque Deus está me amaldiçoando. Não, Deus não interfere. Né? Newton, através das leis, mostrando as leis da natureza, que existe uma lógica de funcionamento como um grande relógio, ele está mostrando ali para as pessoas, olha, ele não está falando que Deus não existe, está falando que Deus não interfere o tempo todo, como alguns pressupõem. Então, se Deus não interfere, o rei também não deve interferir muito. Né? O rei não deve ter tanto poder como o absolutismo pregava. Então, existe toda uma oposição diversos filósofos contra o poder total na mão do rei. Eles estão vendo isso. Né? Muito poder concentrado na mão de uma pessoa traz problemas. Então, devem existir instituições ali, formas de barrar um poder absoluto na mão do rei. O Rousseau, você sabe que é mais radical, vai falar democracia direta, que não existe não só rei, mas qualquer forma de representação política. Mas, na maioria das vezes, os iluministas vão simplesmente pensar ali sistemas que vão gerar ali uma esfera política que não esteja toda na mão de uma só pessoa que pode cometer excessos, e eles estão vivendo ali, vendo os excessos recentes do passado. O Barão de Montesquieu talvez seja o mais importante ali, influenciador para a gente hoje, nessa oposição ao absolutismo. Barão de Montesquieu ele diz o seguinte, só o poder controla o poder. Essa frase famosa ali do Montesquieu, só o poder controla o poder. Então ele propõe 3 esferas de poder, que uma controla a outra. Então a primeira controla a segunda controla a terceira controla a primeira, e ninguém escapa do controle. Aí que vem a ideia do executivo, legislativo e judiciário.
O legislativo é o poder que está na mão ali de algumas pessoas que vão elaborar leis. Então o legislativo faz as leis. O judiciário, ele vai julgar de acordo com essas leis. Ele não cria leis, ele julga de acordo com essas leis. E o terceiro é o executivo. O executivo, ele executa as leis, ele não faz as leis, ele não julga, ele executa. Então assim temos uma esfera, e aqui no Brasil, na República Brasileira, nós temos a Praça dos Três Poderes em Brasília, que seria uma homenagem a esse conceito de Montesquieu, três poderes, um ali controlando o outro. Dentro do Iluminismo nós temos o surgimento da enciclopédia, chamada de Encyclopédie. Diderot e D'Alembert, eles promovem ali um amplo formato de conhecimento sobre tudo, Então a enciclopédia, que na época dos seus pais eram livros grandes, uma grande biblioteca ali de livros físicos, hoje muitos recorrem à internet, mas a ideia de conhecimento. Só que a diferença dessa enciclopédia é que são conhecimentos baseados na ciência e na razão. Não em superstições, não em religiões, não em crendices. Essa vai ser o grande diferencial dessa obra na época. Nós temos então um otimismo cultural muito grande, que a razão vai levar à melhoria, apesar da ressalva ali do Rousseau, que diz que o homem natural vivia melhor, mas já que saímos da estado de natureza, então não tem outro jeito senão o uso da razão para uma vida melhor, para uma sociedade melhor. A cultura então vai levar à melhoria da vida humana. Críticas à religião muito forte, e aí um erro que muitos cometem, achando que os iluministas eram ateus. Não, eles não eram ateus, na maioria pelo menos, mas eles tentam colocar ali, existe uma reforma, como uma revolta em relação ao clero, a forma como o clero se utiliza da política, intervém na política, começa então a existir a ideia ali do Estado laico, Estado de um lado, religião do outro. Não pode, porque estamos vendo diversas vezes na história uma pessoa em nome da religião, e as pessoas confiam, quando se fala, olha, estou aqui em nome de Deus, parece que está, quando fala Jesus, Deus, já surge uma confiança, Bom, se essa pessoa, ela fala em nome de Jesus, quer dizer que ela é uma pessoa boa, Sem pensar ali, essa pessoa ingênua, que ela pode simplesmente estar usando uma aura boa, falando em nome de uma pessoa boa, mas com más intenções, Isso é apenas uma máscara. Então se prega ali um cristianismo mais humanista, Muitos desses iluministas, um cristianismo ali ligado à razão, que surge uma ideia que é comum hoje, Olha, você tem que ter sua Bíblia, Você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, você não pode só confiar naquele cara que está ali no palanque falando, nesse pregador. Ele pode querer te enganar em nome da Bíblia. Então você tem que saber interpretar o texto, você tem que conhecer aquilo, Então eles são anticlericais. A forma como o clero, seja o protestante, seja o católico, como estão utilizando-se da fé. Surge a ideia de direitos humanos, a ideia de que todo ser humano, por nascer humano, ele tem direitos. Só porque eu nasci humano, e assim, se não for assim, a sociedade não sobrevive. Independente da cultura, independente da constituição das leis de um país, existem alguns direitos básicos que a humanidade deve ter. Como que eu sei quais os direitos básicos da humanidade? O uso da razão. O uso da razão vai me levar a esse conhecimento. Agora, uma coisa que eu queria destacar aqui no iluminismo, que vai ser importante para a gente, o iluminismo não foi pouca coisa. Como eu já falei para vocês, a filosofia política, ela tem um forte impacto sobre mudanças na história da humanidade. Os pensadores aqui, mais do que qualquer outra área, têm impacto muito grande. Esses iluministas, eles fundaram o mundo contemporâneo. A separação entre mundo moderno e mundo contemporâneo, que os historiadores colocam no marco a Revolução Francesa, em 1789, isso tudo tem como base o pensamento iluminista. O pensamento iluminista, então, vai gerar as revoluções burguesas,